Expressões regulares. Então, antes de definir formalmente o que é uma expressão regular, é bom a gente fazer um exemplo, tudo bem? O seu cérebro ele gosta de pensar como de tentar encaixar peças de um quebra-cabeça, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui uma expressão regular. Isso aqui seria mais ou menos as peças de um quebra-cabeça e eu vou pedir que você pense aí o que é que significa essa expressão regular, o que é que você pode entender por ela, tudo bem? Então pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí, tá? Então, aqui a gente pode perceber o seguinte, a gente tem 0, 1, 0 e tem asterisco, tudo bem? Isso aqui pode ser parecido com linguagens que tenha 0 e 1, por exemplo, tudo bem? Então, enfim, aqui tem algumas operações, né, que a gente já viu, né? Tem o estrela, tem a união e, assim, abstratamente, então ocultamente, a gente tem a concatenação também, tá? Por exemplo, aqui entre esses dois caras aqui, né? Entre esse cara aqui e esse cara aqui. Então, a gente tem o que seria equivalente a uma concatenação. Então, aqui a gente pode ver que cada símbolo desse aqui, né? O 0 e o 1, é como se eles fossem um conjunto de tamanho 1, né? Ou seja, o 0 ele é como se fosse o conjunto de tamanho 1 que só tem um 0, né? O 1 ele é o conjunto unitário também que só tem o 1. E esse outro 0 aqui também é o conjunto unitário que só tem o 0. Ok? Então, o que dá para a gente entender também daqui é o seguinte, que esse 0 união 1 aí, se eu pensar em conjuntos, então seria a união de dois conjuntos unitários, tudo bem? Seria a união desses dois conjuntos que tem um que só tem um 0 e o outro que só tem um 1, tá? Depois isso vai resultar no conjunto que tem 0, 1. Depois eu vou fazer uma concatenação com esse outro conjunto aí que seria o unitário que tem um 0 e você bota essa operação estrela, tá? Então, lá no final das contas, a gente pode perceber que se você fizer essa união aqui primeiro, né, porque ela está entre parênteses, a gente vai ter que essa expressão aí ela vai ser igual, no meu entendimento, né, que primeiro eu vou ter que fazer a união do conjunto unitário 0 com o conjunto unitário 1, tá? Primeiro porque estão entre parênteses. Depois eu vou fazer uma concatenação com o outro conjunto que é unitário, que só tem um 0 e que está com a operação estrela. Ok? Então isso aqui vai resultar em quê? Vai ser o conjunto 0, 1, que está concatenado com o conjunto unitário que tem um 0, que só tem um 0, tudo bem? E tem depois a operação estrela. Então isso aqui a gente está vendo que é um conjunto de cadeias, tudo bem? É um conjunto de cadeias que tem 0 e 1, tudo bem? Então isso aqui eu posso dizer que é uma linguagem, tudo bem? Então essa expressão regular está denotando uma linguagem. Isso aqui desde acho que do ensino fundamental que a gente vê, né, coisas como essa daqui. A gente via a soma, via uma expressão aritmética, né, que tinha soma, multiplicação, divisão e tudo. Então isso aqui é bem parecido. Outra coisa que é bem parecido com essas expressões aritméticas que a gente via é a ordem que a gente tem que fazer essas operações. Tudo bem? A gente aprendeu que tem que fazer primeiro a multiplicação e divisão, depois é que a gente vai fazer a soma, tá? Exceto quando a gente bota parênteses, né? Então aqui também a gente vai ter a ordem das operações que a gente tem que seguir para fazer primeiro, tá? Então a ordem é a seguinte: primeiro a gente tem que fazer o estrela, depois a concatenação e depois a união, tá? Com a observação de que o parêntese ele pode mudar a ordem, tá? Por exemplo, essa aqui de cima, que a gente fez em cima, teoricamente a gente primeiro tinha que fazer essa estrela, né? Só que como tem um parêntese, a gente tem que fazer primeiro o que está no parêntese para depois fazer a estrela, tudo bem? Porque depois que eu fizer o parêntese,
aí a operação que eu tenho que seguir a ordem seria o estrela, tudo bem? Então, agora vamos para a definição formal de expressão regular. Então, dizemos que R é uma expressão regular se for de uma dessas formas aqui agora, tudo bem? Então, a primeira forma é se ele for igual a um A, tudo bem? Ou seja, a gente tem que entender que esse A aqui também ele pertence a um alfabeto, tudo bem? Lembrando que quando eu coloco sigma, eu estou me referindo a um conjunto que é um alfabeto, que tem a ver com linguagens, tudo bem? Então, quando isso aqui acontece, a linguagem do R, né, quando o R é igual ao A, eu tenho que a linguagem dele, que eu estou dizendo aqui que é o LR, ele é simplesmente um conjunto unitário que só tem um A. Okay? Então, ele é a linguagem que só tem um A. Tudo bem? E o A eu sei que é algum símbolo aí que tem em um certo alfabeto. Okay? Outra coisa que ele pode ser também, né, é o epsilon, tudo bem? Quando eu falar que o R é igual ao epsilon, a gente tem que entender que a linguagem dele vai ser o conjunto unitário que tem o epsilon. É diferente de conjunto vazio, tudo bem? Não é conjunto vazio, não. É o conjunto unitário que tem o epsilon. E o R também pode ser o vazio. Aqui nesse caso, sim, a linguagem do R é um conjunto vazio, ou seja, é um conjunto que não tem nada, tudo bem? É um conjunto vazio normal. O R ele pode ser também a união de duas expressões regulares. Aqui eu estou falando que é o R1 e o R2. Então, você pode botar uma expressão regular, união, outra expressão regular. Tudo bem? Então você faz R1 e R1 união R2. Então, onde R1 e R2 são expressões regulares. Então, a mesma coisa funciona para concatenação também. Logicamente, onde R1 e R2 são expressões regulares se você for fazer a concatenação de R1 com R2. E, utilizando a nossa terceira operação regular, tem um estrela também. Ou seja, se o R é igual a um certo R1, aí você faz a operação estrela, a gente tem que ele vai ser também uma expressão regular. Claro, isso se o R1 ele for uma expressão regular. Agora, só para ficar um pouco mais claro de como é que funciona isso aqui, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, uma coisa aqui que eu não defini ainda foi o R+. Tudo bem? O que é o R+? Quando você pega o R e vai concatenar com o R estrela. Então, ele, por definição, ele é o R concatenado com o R estrela. Isso aqui ele vai funcionar para o quê? Se o R ele não tem o epsilon, né? Então, o R+, ele vai ser o conjunto de todas as cadeias que você tem lá no R, só que você está tirando o epsilon, tudo bem? Então, você está tirando o epsilon. Nesse caso, seria a mesma coisa equivalente a você pegar o R estrela, tirar o epsilon, isso se o R ele já não tem o epsilon, tudo bem? Porque se ele tiver o epsilon, o R+ vai ser exatamente o R estrela. Enfim, eu acho que ficou claro. Então, isso aqui implica o quê? Que se você pegar o R+, e colocar o epsilon, você vai ter o R estrela, tudo bem? Então, aqui essa concatenaçãozinha que tem aqui, né? Simplesmente ela só serve para tentar tirar o epsilon, né? Tentar tirar o epsilon se ele não tiver lá no R, tudo bem? Tirar o epsilon que eu falo é tirar do R estrela, tudo bem? Quando você tem uma linguagem que você não quer que... você quer todas as concatenações possíveis dela, só que você não quer o epsilon, aí você faz o R+, tá? Considerando que essa sua linguagem ela não tem o epsilon, tudo bem? Porque se ela tiver o epsilon, não vai ter função de nada, tá?
você colocar R+. Então, outra coisa que eu já falei, mas não defini mais, um pouco mais formal, é o LR, né? O LR é a linguagem de R. Ou seja, quando eu falar LR, eu tô me referindo às cadeias que eu estou denotando lá no R. Então, agora vamos para alguns exemplos, tudo bem? Então, no nosso primeiro exemplo, claro, nos exemplos aqui eu vou considerar que o meu sigma, ou seja, que o meu alfabeto, ele é de 0 e 1, tá? Então, no nosso primeiro exemplo é o seguinte: qual é a expressão regular que denota, tudo bem, todas as cadeias com alfabeto sigma, ou seja, que tenha 0 e 1? Qual é a expressão regular que ela vai denotar todas as cadeias que tem 0 e 1? Então, pensa um pouquinho aí e me responde, tá? Se quiser pausar o vídeo, pausa e pensa um pouco, tá? É o seguinte, eu sei que para eu fazer o conjunto de todas as cadeias que tem 0 e 1, inclusive nenhum, né? É só eu fazer o seguinte, esse 0 ou 1, aí você faz a operação estrela. Então, esse conjunto aqui ele vai denotar isso, tudo bem? Só que eu quero uma expressão regular. Okay? Como é que eu faço uma expressão regular partindo disso aqui? Eu sei que o 0 e 1 é a mesma coisa que eu fazer a união de dois conjuntos, né? Que tem um que tem 0 e um que tem 1. Posso colocar isso aqui entre parênteses e depois fazer a estrela que vai dar na mesma coisa. Então, disso aqui, eu vou poder pensar o seguinte. Isso aqui é um conjunto, né, de cadeias. Aliás, só tem uma única cadeia, que é o 0. Mas lá na expressão regular, eu só preciso do 0. E analogamente aqui para o 1, eu só preciso do 1. Tá? Então, quando eu fizer aqui a união, eu vou ter uma expressão regular. Tudo bem? Lembrando que se você só tem um símbolo de um alfabeto, você é uma expressão regular. Se você tem outro símbolo de um alfabeto, também vai ser uma expressão regular. Então, se você faz a união dos dois, também é uma expressão regular. Ok? Bota parêntese, você pode fazer também botar parêntese, e depois coloca a operação estrela, que se isso aqui é uma expressão regular, então você pode colocar a operação estrela, que vai continuar sendo expressão regular. Então, basicamente, é isso daqui. Só rearrumar aqui. Pronto. Aí eu vou colocar outras questões aqui. Aí eu quero que você pause o vídeo também e você pense, tá? Então, tá aqui as questões. Tá? Então, pausa o vídeo, pensa aí como é que você vai resolver essas questões aqui, tá? É simples, não é difícil não, tá? Então, pausa, pensa aí, se você não tem tempo, pensa nem que seja um pouco, tá? Então, na nossa segunda questão, qual a expressão regular denota todas as cadeias com o alfabeto sigma, ou seja, o sigma é de 0 e 1, que terminam com 1. Então, você tem que obrigatoriamente terminar com 1. Então antes do último cara, eu tenho que pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Pode ser qualquer coisa com 0 e 1. Na primeira questão, a gente viu o que é qualquer cadeia que pode... Qual é o conjunto que tem todas as cadeias que tem 0 e 1, tudo bem? Aí eu posso ter qualquer uma cadeia desse conjunto, depois eu vou ter que ter a do 1. Então aqui basicamente eu vou ter que fazer como eu fiz lá na questão anterior, 0 ou 1 asterisco. Então aqui eu tenho todas as cadeias que tem 0 e 1. Tá? Só que para terminar com 1, eu vou fazer concatenado com 1. Então simplesmente boto 1 aqui. Então aqui é o conjunto de todas as cadeias de 0 e 1 que terminam com 1. Tá? Então a gente viu que lá no nosso autômato, né, a gente tinha que criar um autômato, fazer algumas ligações, algumas coisas. Aqui fica bem mais
fácil de visualizar, né? Fica mais simples, né? Então aqui tem algumas vantagens também. Agora vamos lá para a nossa terceira questão. Então, qual expressão regular denota todas as cadeias com o alfabeto sigma, lembrando que é de 0 e 1, que começam com 0 ou terminam com 1? Como é que você faz isso? Professor, vou pegar a mesma ideia que você teve lá na questão 2 e vou aplicar aqui embaixo. Primeira coisa, eu estou falando de cadeias que terminam com 1 aqui, tá? E aqui eu fiz exatamente cadeias que terminam com 1. Então, eu vou ter que ter essa expressão aqui. Então, eu vou só copiar e colar, tá? De alguma forma, eu vou ter essa expressão aqui. Agora, eu tenho que ter também... eu tenho que denotar também cadeias que vão começar com 0. Tudo bem? Aqui eu estou denotando as que terminam com 1. E agora eu vou ter que também fazer as que começam com 0, tudo bem? Então, pode ser... Você tem que começar com 0, não tem jeito. Depois você pode ter qualquer coisa com 0 e 1. Então, como é que você faz isso? Você pega o 0 e depois concatena com qualquer coisa que pode ter 0 e 1, que é 0, união, 1, estrela. Tudo bem? Aí você já... Aqui, de um lado, você tem todas que iniciam com 0. Aqui desse lado você tem todas que terminam com 1. Como aqui é um OU, né? Aqui você tem um OU, então basta você fazer o quê? A união. Tudo bem? Então você faz a união. Esse outro aqui. Você coloca mais um pouco para cá. Tudo bem? Então essa aqui foi fácil, né? Então, intuitivamente, como é que você faz essa de baixo? Essa quarta questão, tem que pegar a mesma coisa, só que com o i, né? Tem que começar com 0 e terminar com 1. Como é que eu vou fazer isso? Aí você pode pensar assim, professor, é só você pegar de cima e fazer a concatenação em vez de você fazer a união. Mas dá para a gente fazer de uma forma melhor. Então, eu vou copiar e colar aqui, ó. E vou colar aqui embaixo. Então, a ideia seria tirar essa união aqui e colocar a concatenação, ou seja, simplesmente colocar um do lado do outro, não? Ok? Mas é o seguinte, ó, esse conjunto aqui, ó, qualquer coisa de 0 e 1 concatenado com qualquer coisa de 0 e 1, você concorda para mim que no final das contas vai ser qualquer coisa de 0 e 1? Então eu tenho que essa concatenação, eu posso tirar um deles e deixar só um. Eu não preciso fazer qualquer coisa concatenado com 1, concatenado com qualquer coisa, concatenado com 0 e 1. Desculpa, eu acho que eu estava falando qualquer coisa concatenado com 1, mas é qualquer coisa concatenado, qualquer coisa de 0 e 1, tudo bem? Esse seria o mais certo, né? Mas eu acho que vocês entenderam, não é difícil não. Qualquer coisa que tenha 0 e 1. Okay? Então você começa aqui com 0, depois concatena com qualquer coisa que tenha 0 e 1, e depois você finaliza com 1. Tudo bem? Então aqui você pega todas as cadeias que começam com 0 e terminam com 1. Agora vamos para mais algumas questões, tá? Quinta questão. Qual expressão regular denota todas as cadeias com alfabeto sigma de 0 e 1 que começam e terminam com o mesmo símbolo? Como é que eu faço essa questão aqui? Pensa um pouquinho aí, pausa o vídeo e responde, tá? Você pode falar assim, olha, professor, posso pegar a ideia lá da questão passada, tudo bem? Então, lá eu começava com 0, terminava com 1. Aqui eu tenho que terminar com o mesmo símbolo, ou seja, eu posso começar com 0 e terminar com 0. Como é que eu vou fazer? Então, 0 concatenado com 0, desculpa, aqui é um 0, união 1, você bota asterisco e depois concatena com 0 de novo. Então aqui são todas as cadeias que começam e terminam com 0, tudo bem? Que tem tamanho pelo menos 2. Aí eu vou ter que fazer também as que começam e terminam com 1. Então vou pegar o 1,
concatenado com 0, união 1, estrela 1. Aqui eu tenho todos que começam com 1 e terminam com 1 também. Tudo bem? Agora tem outras cadeias que são mais triviais, que é a que só tem o 0. Se tiver um 0 sozinho, ele próprio é o primeiro elemento e o último, tá? Então ela começa e termina com 0. Aqui só tem um 0. Da mesma forma que se você colocar só 1, também é a mesma coisa. Começa e termina com 1. Por quê? Porque o primeiro elemento ele é o primeiro e o último também. Tudo bem? Então, como é que você faz para você juntar tudo aqui? A união. Então, você faz a união de todo mundo aqui. Então, esse união com esse daqui, que você faz união também com esse daqui, e você faz união também com esse daqui. Então, aqui no final das contas, você vai ter a sua expressão regular de todas as cadeias que começam e terminam com o mesmo símbolo, tudo bem? Considerando que você só tem 0 e 1. Só subir aqui um pouquinho. Ok. Então, a nossa última questão é a sexta questão. Então, até agora eu pedi que você falasse para mim qual era a expressão regular de uma certa linguagem, tudo bem? Agora eu vou fazer o contrário, entendeu? Eu quero saber qual é a linguagem que é denotada por essas expressões regulares aqui que eu estou colocando aqui, tudo bem? Então você vai me falar isso agora. Então pausa o vídeo, pensa o que seria cada um aí, tá? A, B, C e D. Aí depois você continua com o vídeo. Então vamos lá. Ó. Só para recapitular, o sigma, quem é o sigma? Ele é 0 e 1, tudo bem? Ele é igual a 0 e 1, tá? E lembrando que eu posso representar esse 0 e 1 aqui com 0, união 1. Tá? Então, aqui onde tem sigma aqui, ó, você pode considerar que é 0, união 1 entre parênteses, né? Aqui, tá? Você pega todos esses caras aqui e faz isso, tá? Você pode fazer simplesmente essa troca aí em cada sigma que está aqui. Ok? Então, o que seria esse sigma asterisco? Seria que você coloca aqui, então você vai ter que botar aqui e aqui também. Basicamente é qualquer coisa que você pode ter com 0 e 1, ou seja, qualquer cadeia que tenha 0 e 1, tá? Inclusive nenhuma, tudo bem? Ou seja, o epsilon, tudo bem? Você tem que considerar o epsilon também e qualquer outra cadeia que tenha 0 e 1. Então, vamos lá. Então, no nosso item A aqui, a gente tem o quê? A gente tem qualquer cadeia que tenha 0 e 1, primeiro. Depois a gente tem 1. Depois a gente tem qualquer coisa que tenha 0 e 1 também. Então, aqui a gente pode perceber que é a linguagem de todas as cadeias de 0 e 1 que possui pelo menos um 1. Por quê? Porque aqui eu estou obrigando a colocar 1. Só que eu posso ter qualquer coisa antes dele, aqui, e posso ter qualquer coisa depois dele também. Então, o que eu estou obrigando aqui é você ter esse 1. Então, aqui você tem certeza de que esse conjunto aqui são de todas as cadeias de 0 e 1 que possuem pelo menos um 1. Tá? Então, você pode definir dessa forma essa expressão regular aí. Ok? Como é que você faz essa aqui de baixo? Aí você pode pensar análogo aqui a de cima, né? Então, se aqui tem que possuir um 1, aqui tem que possuir o 001. Então, você tem certeza que tem que ter o 001, porque pode vir qualquer coisa antes, pode vir qualquer coisa depois. Mas o fato é que você tem certeza que tem pelo menos essa subcadeia aí, que é o 001. Tudo bem? Então aqui eu posso dizer que é o conjunto, que é a linguagem de todas as cadeias de 0 a 1 que possuem como subcadeia o 001. Ok? Então, o item B, como é que eu vou colocar aqui nesse item B aqui? E agora? Aqui a gente tem 0 ou 1 concatenado com 0 ou 1. Tudo bem? A gente tem isso aqui, né? Ó, 0 ou 1 concatenado com 0 ou 1. Tudo bem?
Lembrando que isso aqui é o quê? Seria equivalente, né, a 0,1 concatenado com 0 e 1. Como é que você faz essa concatenação entre conjuntos? Pega um cara daqui, ou seja, você vai pegar o 0 ou o 1, você não vai pegar os dois não, tem que pegar só um, tudo bem? É só um elemento de lá. Ou seja, 0, por exemplo, você pegou o 0 aqui, e vai concatenar com um elemento daqui, que pode ser 0 e 1, tudo bem? Também. Então pode ser 1, ou seja, você tem 0 e 1. Então 0 e 1 é um conjunto que está aqui, tá? Então, basicamente aqui todos os conjuntos possíveis, aliás, todas as combinações possíveis é o quê? É 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Então, basicamente você tem aqui esses 4 caras aqui nesse conjunto, tudo bem? E quando você bota o estrela, né? Aqui você pegou esse conjunto e botou o estrela. Aí isso quer dizer o quê? Que você pode concatenar quantas vezes você quiser, na ordem que você desejar, esses caras que estão aqui. Em outras palavras, você vai pegar de 2 em 2 e vai fazer quantas concatenações você quiser. Se você está pegando de 2 em 2, é porque você tem certeza de que a quantidade de símbolos finais nessas cadeias que tem desse conjunto aqui é um número par. Tudo bem? A quantidade de símbolos que tem lá é um número par. Então aqui a gente pode definir como o conjunto de todas as cadeias que tem 0 e 1, 0 e 1, que possui um número par de elementos, né? Basicamente é isso. Lembrando que o epsilon também está aqui, né? Então, o epsilon ele não tem nenhum elemento, ou seja, ele tem 0 elementos, que também é um número par. Tudo bem? Então, a minha definição está boa, né? Então, essa aqui de baixo, como é que faz o D? Então, o D fica fácil, né? Como é que você faz o B? Aqui é quando você tem o número par e o D é 3, né? Que basicamente você vai ter que pegar de 3 em 3. Então, se você pega de 3 em 3, você tem certeza que no final você vai ter um múltiplo de 3, tudo bem? Múltiplo de 3 você sabe que é 0, 3, né? 6, e vai, 9. Então, aqui a gente sabe que vai ser um múltiplo de 3. Então, você pode definir como vai ser uma linguagem que tem cadeias que tem 0 e 1 e que possui um número múltiplo de 3 como para a quantidade de símbolos, ou seja, que a quantidade de símbolos dessas cadeias que tem 0 e 1, elas são múltiplos de 3, tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa aula de hoje. Aqui serviu para a gente ver melhor como é que a gente faz essas expressões regulares, qual é a vantagem que a gente tem em alguns casos, tudo bem? E na próxima aula a gente vai ver que ela é equivalente à linguagem regular, tudo bem? Aliás, que o autômato ele é equivalente a uma expressão regular, tudo bem? Isso é uma linguagem que é denotada por alguma expressão regular. Essa linguagem ela é regular. Então, um forte abraço e que Deus os abençoe.